banidos na União Europeia, mas exportados para o Brasil. Eu estou falando de uma série de agrotóxicos, como a atrazina. Trata-se de um herbicida patenteado na década de 50 e aplicado no controle de ervas daninhas em plantações de cana-de-açúcar e milho, por exemplo. Só que desde 2004, o uso da atrazina foi banido nos países da União Europeia por causa da extensiva contaminação da água. A substância está ligada a problemas endócrinos e neurológicos, além de adoecimento hepático. O uso foi proibido, mas não a produção e exportação. E se não pode ser aplicado em solo europeu, para onde ela vai? Para países do sul global, como o Brasil. Só em 2019, o país importou 200 toneladas de atrazina da União Europeia. O herbicida é apenas um de vários agrotóxicos banidos na União Europeia, mas que continuam sendo exportados para países de fora do bloco. É o que especialistas chamam de colonialismo químico. Está no ar o DW Revista, o podcast semanal da redação brasileira da DW com sede em Bonn, na Alemanha. Eu sou Fernanda Zolini e no episódio de hoje a gente vai falar sobre o ciclo venenoso de agrotóxicos banidos na União Europeia, mas exportados para países como o Brasil. Eu converso com o repórter da DW, Matheus Gouveia de Andrade, que recentemente fez uma reportagem sobre o assunto e entrevistou a Márcia Montanari, que trabalha em um dos mais importantes centros de pesquisa sobre o tema no país, o Núcleo de Estudos Ambientais e Saúde do Trabalhador do Instituto de Saúde Coletiva da Universidade Federal do Mato Grosso. O Brasil é um dos maiores consumidores de agrotóxicos do mundo e importa a maior parte, inclusive de países da União Europeia. Só em 2018 e 2019, os países do bloco europeu e o Reino Unido aprovaram a exportação de mais de 140 mil toneladas de agrotóxicos que são proibidos em solo europeu. 4 destes agrotóxicos banidos estão entre os 10 mais vendidos no Brasil em 2021. São eles mancozeb, clorotalonil, acefato e atrazina. Muitos chamam de ciclo do veneno. Num ponto está a legislação europeia, que continua permitindo a produção e exportação de produtos que são proibidos de serem usados em solo europeu. Em outro ponto, países com leis ambientais e sanitárias mais brandas nesse setor. Em outras palavras, o Brasil e outros países do sul global permitem níveis muito mais altos de resíduos de agrotóxicos nas águas e nos alimentos do que os países da União Europeia. Muito mais alto mesmo, eu vou dar um exemplo. No Brasil, para a água ser considerada potável, o limite máximo de resíduos para o fungicida mancozeb é 1.800 vezes superior ao limite estabelecido para consumo humano na União Europeia. Matheus, obrigada por participar do DW Revista. Os especialistas na área falam muito em colonialismo químico, que a Europa exportar pesticidas proibidos de serem usados em solo europeu é como se a vida das pessoas dos países que importam esses produtos valesse menos. Como está essa discussão no Parlamento Europeu e há expectativas de proibir a produção e exportação dessas substâncias? Em 2020, a Comissão Europeia chegou a determinar que o banimento das exportações de agrotóxicos proibidos no bloco seria uma medida que esse mandato adotaria, mas ao longo do tempo o tema acabou ficando em segundo plano e recentemente, com o avanço de manifestações de agricultores que tomaram a França, tiveram muita repercussão em outros países, como a Alemanha também, isso ficou muito relegado nos finais do mandato da comissão que termina agora e nas últimas eleições para o Parlamento Europeu, com o avanço de uma extrema-direita que alguns analistas apontam que levou o tema ambiental quase que para uma guerra cultural, teve uma aliança muito forte com os agricultores. A expectativa é que isso tenha muita dificuldade de avançar, até porque para conseguir compor uma maioria estável no Parlamento Europeu, com a atual conflagração dos partidos, é possível que as lideranças de Bruxelas tenham sim que fazer alianças com esses grupos e qualquer medida que seja vista como mais ambientalista ou contra os interesses dos agricultores vai ter muita dificuldade para ser adotado nos próximos anos. Alguns países buscaram fazer com que essa proibição
ocorresse dentro dos próprios Estados-membros sem depender de Bruxelas. Um dos casos mais relevantes é justamente o da França. Mas, até mesmo para que isso ocorra num plano interno, costuma existir pressões na situação da Alemanha, por exemplo. Ainda que isso fosse uma plataforma dos verdes que estavam na coalizão de governo, os planos não foram adiantes e o banimento ficou barrado. Um temor que existe muito grande na Europa é do chamado efeito bumerangue, já que alguns dos produtos que são exportados e que são banidos no bloco acabam servindo também para o cultivo de alguns alimentos que, no final das contas, terminam na mesa dos europeus. Bom, as fabricantes de agrotóxicos, muitas delas com sede na Alemanha, alegam que não estão fazendo nada ilegal e que o fato de um produto fitofarmacêutico não ser aprovado na União Europeia não diz nada sobre a segurança de tal substância. Enquanto isso, no Brasil, a cada 2 dias uma pessoa morre por intoxicação de agrotóxicos. Cerca de 20% dessas vítimas são crianças e adolescentes de até 19 anos. Esse dado consta num relatório publicado em 2022 pela rede ambientalista Friends of the Earth Europe. Entre 2010 e 2019, mais de 56 mil pessoas foram intoxicadas com agrotóxicos em território brasileiro. Uma média de 15 pessoas por dia, mas o próprio Ministério da Saúde admite que a quantidade de pessoas intoxicadas é muito maior, já que há subnotificação. A contaminação vai muito além, digamos, apenas do consumo direto de um alimento contaminado com agrotóxico. É um sistema de reação em cadeia muitas vezes invisível, mas perigoso. É o que explica a Márcia Montanari, pesquisadora no Núcleo de Estudos Ambientais e Saúde do Trabalhador do Instituto de Saúde Coletiva da Universidade Federal do Mato Grosso. A gente diz contaminações múltiplas, primeiro por conta das diversas fontes, né, de contaminação, das diversas vias, seja pelo ar, do ar contaminado com deriva de pulverizações, seja pelo consumo das águas, né, contaminadas, dos alimentos, né, pela exposição direta por meio do trabalho. Então, o acúmulo, né, dessas diversas formas de contaminação, ela vai gerando um processo de contaminação impositiva e múltiplo, que a pessoa não... primeiro que ela desconhece, né? Primeiro desconhece que naquele alimento ou naquela água que a pessoa está bebendo existe resíduo de agrotóxico proibido na União Europeia, né? Agrotóxico acima do limite máximo de resíduo ou não autorizado para aquele produto. E segundo, porque de fato há uma invisibilização das contaminações, né, de maneira geral. E essa contaminação ela é imposta, porque a gente não pode escolher, não vai escolher se vai respirar ou não vai, né? A gente vai respirar, então assim, a gente vai beber as águas, ainda vai consumir os alimentos, ainda que a gente saiba que muitas vezes sejam fontes de contaminação. Nós temos encontrado resíduos de agrotóxicos em amostras ambientais, né, como água de chuva, águas superficiais, né, dos rios, águas subterrâneas dos poços artesianos. Temos encontrado em alimentos de origem vegetal, de origem animal, né, em leites, carnes, manteigas. Temos encontrado nos vegetais folhosos, nas frutas, temos encontrado nos alimentos ultraprocessados. Nós temos encontrado resíduos de agrotóxicos em produtos do cerrado, no algodão, em tecido, diversos produtos derivados do algodão, né, em algodão de uso hospitalar. Então, assim, é um cenário muito preocupante. A Márcia também explica que muitas vezes ocorre algo que à primeira vista pode passar despercebido, até mesmo por quem aplica os agrotóxicos, mas que é muito perigoso, a mistura de substâncias. É uma prática muito comum de se utilizar diversos tipos de agrotóxicos diferentes sendo aplicados de uma única vez numa pulverização aérea ou numa pulverização terrestre, né? Então, as misturas de agrotóxicos também são um problema bastante sério, porque a gente não tem uma regulamentação que especifique quais tipos de produtos químicos podem ser misturados, quais as condições dessa mistura. E esses produtos eles entram em interação química e podem gerar novos produtos ainda mais tóxicos ou podem intensificar a toxicidade individual de cada um. Também é um problema, porque isso também afeta o nosso corpo, afeta as nossas células e a gente sabe que isso faz muito mal, né? E a gente sabe que as consequências
ao longo do tempo, podem ser desastrosas para a saúde humana. E isso nos deixa bastante apreensivos, né? Porque a gente sabe que o volume de utilização de agrotóxicos no Brasil é muito elevado. E, infelizmente, não há uma preocupação dos países compradores desses produtos, dos malefícios que são deixados aqui nos nossos territórios, nos nossos povos, com as nossas populações. Na contramão de vários países, sobretudo os da União Europeia, cada vez mais preocupados com o uso excessivo de agrotóxicos, a aprovação de pesticidas no Brasil esteve em um ritmo acelerado desde 2019. Em 3 anos, o governo do ex-presidente Jair Bolsonaro aprovou a maior quantidade de defensivos agrícolas em mais de 20 anos. Foram 1.560 novos ingredientes ativos registrados entre janeiro de 2019 e fevereiro de 2021, segundo dados disponíveis no site do IBAMA. Além disso, o Congresso, que conta cada vez mais com representantes sob influência de grandes latifundiários, seguiu aprovando novas propostas para flexibilizar o uso dessas substâncias. Por exemplo, o projeto de lei que ficou conhecido como PL do Veneno, aprovado pela Câmara e o Senado e sancionado em dezembro de 2023 pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Entre os principais pontos desta lei estão a permissividade de substâncias causadoras de má formação fetal e mutagênese, além de prazos mais curtos de avaliação dos produtos, de 2 meses para agrotóxicos com fórmulas idênticas de outros já aprovados e de 24 meses para novas substâncias. Um tempo que ambientalistas consideram extremamente curto para avaliar o quão nocivo é um produto. E tem outra questão muito importante. No Brasil, o registro de pesticidas era concedido após avaliação do Ministério da Agricultura e Pecuária, do IBAMA e da Anvisa. Isso já era bastante questionado por ambientalistas que defendem que essa deveria ser uma atribuição, por exemplo, do Ministério do Meio Ambiente. Para eles, a regulação de agrotóxicos no Brasil leva mais em conta critérios econômicos do que sanitários ou ambientais, além de negligenciar os impactos sobre a saúde e o meio ambiente. Mas a bancada ruralista foi mais forte. A Presidência da República havia vetado a parte do PL que dava competência exclusiva nos registros de agrotóxicos ao Ministério da Agricultura. Porém, em maio de 2024, o Congresso rejeitou o trecho vetado e agora o registro de pesticidas caberá apenas ao Ministério da Agricultura. Enquanto há quem compre, há quem produza e venda. E assim, agrotóxicos perigosos e banidos na União Europeia continuam encontrando terreno fértil em países como o Brasil. A edição desta semana do DW Revista fica por aqui e a gente quer saber a sua opinião, é só escrever nos comentários. E para quem ouve a gente pelo Spotify, participe da nossa enquete. O roteiro, apresentação e edição técnica são minhas, Fernanda Zolini, revisão final de Leila Endruvaiti. Obrigada por acompanhar a gente e até semana que vem.